Peguem o café porque hoje o papo vai ser quente. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Pepeca. Eu sou Jeane Fuli, ginecologista e obstetra, e se você está chegando aqui agora, esse é o primeiro episódio de 2025 desse projeto que começou em 2024 para falar sobre saúde da mulher da infância até a menopausa. Aqui a gente vai conversar sobre esses assuntos de forma leve, enquanto a gente toma aquele cafezinho com as amigas. Então, minha convidada hoje é a doutora Pamela Skoralik. Ela é radiologista, especialista em saúde da mulher, em imagem da mulher, e a gente vai conversar um pouco sobre fertilidade feminina. Quando é que eu devo me preocupar com a fertilidade? Quando eu devo investigar a fertilidade? Eu devo ou não me preocupar com congelamento de óvulos? Então já sabem, peguem o café porque hoje o papo vai ser quente. Bem-vinda, Pamela. Obrigada, apesar desse início de ano ser muito turbulento, você ter conseguido se organizar para aceitar o meu convite, que eu estava te querendo aqui já há bastante tempo. Eu só tenho a agradecer por estar aqui, é um privilégio poder conversar com uma profissional que eu admiro tanto e sobre um assunto que eu sou completamente apaixonada, que é a fertilidade. Obrigada. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria conversar com a nossa audiência qual é a importância desse planejamento reprodutivo. Porque a gente se preocupa muito tempo durante a vida, né, enquanto adolescentes, quando está começando a vida sexual, em evitar uma gestação. Sim. Né? Então, e a gente tem no nosso subconsciente, a maioria das pessoas, pelo que eu noto no consultório, de que se eu tiver uma relação desprotegida, que eu já vou engravidar de cara, ou que se eu tiver uma relação no meu período fértil, que minha taxa de fecundidade vai ser 80%. E a gente sabe que isso não é verdade, né? As taxas aí de fecundidade, transando no período fértil, numa mulher que não tem problemas, elas giram em torno de 20% só. E com o passar da idade, cada vez mais vai ficando mais difícil. E aí, só para situar um pouquinho melhor assim a nossa audiência, eu falo que a natureza, a mãe natureza, ela não foi muito boazinha com nós mulheres, né? Exatamente, né? Na verdade, a mulher ela tem um relógio biológico e que, embora a gente tenha tido avanços inimaginários na medicina, a gente não conseguiu modificar esse relógio biológico da mulher, e a mulher ela tem um período reprodutivo relativamente curto, né? Sim. E isso tem se tornado um problema com o adiar da maternidade atualmente. E acho que agora é que as pessoas estão começando a voltar a atenção novamente para essa questão da fertilidade, porque é exatamente isso que você falou. A gente passa a vida inteira sendo ensinada a como não engravidar, a utilizar métodos anticoncepcionais, a fazer, né, todos os exames de rastreio, de prevenção, mas ninguém conversa ativamente sobre a fertilidade da mulher. Então, a gente passa anos utilizando anticoncepcional e, na verdade, nem sequer entende o seu próprio ciclo menstrual. A mulher não conhece a sua própria fertilidade. E isso gera um grande problema, porque quando lá na frente ela resolve realmente ser mãe, ela não tem conhecimento suficiente sobre isso e, às vezes, é tarde para correr atrás. Verdade. E eu costumo dizer, né, que acontece? Duas coisas nisso aí que você falou. A primeira é que, como eu disse, né, a mãe natureza não foi muito boa com a gente, porque os homens, eles começam a produzir os espermatozoides, que são as células reprodutivas, a partir da puberdade, e eles vão produzir para o resto da vida. Então, um homem de 80 anos, se ele quiser engravidar, ele vai ter espermatozoide. A qualidade desse espermatozoide, ela começa a cair com mais ou menos 50 anos de idade, que é bem mais tarde do que na mulher. E já a mulher, não. A gente já nasceu com todas as nossas células reprodutivas, que são os nossos folículos, que a gente chama de óvulos popularmente, mas são os folículos. E eles estão apenas em repouso. E a partir da puberdade, a gente começa a amadurecer esses folículos e a ovular. Então, a partir da puberdade, a cada mês, a mulher vai ovular e ela tem uma chance de gravidez. Mas os nossos óvulos têm a nossa idade. E eles vão sofrer morte programada independente
né, se eu vou ovular ou não, se eu uso anticoncepcional ou não. Então, por exemplo, para nossa audiência entender, quando eu sou um embrião lá, um embrião do sexo feminino na barriga da sua mãe, ela tem cerca de 2 milhões de óvulos. Mas na época da primeira menstruação, já nos restam só 400 mil óvulos em média, tá? E isso vai diminuindo rapidamente ao longo da vida. E é por isso que é importante de falar de planejamento reprodutivo. Outra coisa que você falou que eu acho bem interessante, até nós mesmos, né? Nossa geração, a gente foi criada para quê? Para ser independente, para trabalhar fora, não depender de marido, exato, trazer o dinheiro para casa e tal. E aí, nessa preocupação ali com o mercado de trabalho, a gente acaba postergando cada vez mais os planos reprodutivos. E isso tem se tornado um problema quando a mulher resolve engravidar, porque às vezes ela não se atentou para esse relógio biológico. Né? E eu acho que não só essa questão do foco na carreira, do foco na profissão, né? A gente tá tendo uma percepção diferente do envelhecimento mesmo da população. Então, a mulher, ela se sente jovem por mais tempo. Hoje, uma mulher de 40 e poucos anos, ela se sente muito bem fisicamente e realmente está muito bem fisicamente. Com o avanço da medicina integrativa, o avanço da medicina estética, ela se sente jovem. Porém, a idade dos óvulos e dos nossos ovários não acompanhou esse avanço tecnológico todo. Então, a gente tem essa percepção diferente do tempo. E isso faz com que a gente comece a pensar na maternidade muito tardiamente. E também eu acredito que existem mais 2 problemas nesse contexto. As redes sociais, porque hoje, como você mesmo disse, as mulheres, uma mulher de 40 não aparenta ter 40. E a gente vê estrelas da TV tendo filho aos 45, aos 50, aos 57 anos. E aí cria no imaginário das mulheres que, eu posso engravidar na hora que eu quiser. E sim, isso não é uma verdade. E quando essas notícias são reportadas nas redes sociais, as pessoas não costumam dizer que ou que congelaram óvulo, ou que fizeram um planejamento reprodutivo, ou mesmo que recorreram a um processo de reprodução assistida com óvulo de doadora. Então, essas coisas não são contadas, né? Só contam da gravidez e que eu engravidei aos 50. Mas o que aconteceu aí nesse ínterim para ela conseguir uma gestação aos 50... Isso não é dito. E aí, às vezes, eu pego muitas pacientes no consultório assim, doutora, eu tô com 40, agora eu quero engravidar. E ela tá chegando já numa fase de que ela tá pré-menopausa ou já tá entrando na menopausa. E a qualidade do óvulo é ruim. E aí, quando eu começo essa conversa no consultório, elas falam assim, mas eu vou ao ginecologista sempre. E nunca ninguém me falou sobre isso. Então, eu acho que é a questão de cuidado com as redes sociais, porque nem tudo que é retratado ali, né, significa que é tão fácil assim. A medicina não evolui nesse sentido, como você mesmo disse. E o segundo cuidado, até um alerta para os próprios colegas ginecologistas, é de que perguntem sobre planejamento reprodutivo. Você não quer ter filho agora, o motivo da consulta não é esse, o motivo da consulta é rotina. Mas você planeja ter filhos? Para quando você planeja? Né? Até para você fazer essa orientação que não é feita, né? Muitas vezes. Exatamente. Eu acho que é mais do que isso até. Eu acho que a gente, como profissional, a partir do momento que a gente não orienta os nossos pacientes a pensarem sobre a fertilidade e sobre o planejamento reprodutivo, a gente tira a chance delas de poderem realmente pensar se não está na hora de engravidar. Muitas vezes, na loucura do dia a dia, trabalho, a mulher multitarefas, né? Ela nem sequer pensou sobre isso ainda. E ela nem sabe se ela realmente quer ser mãe. Então, a partir do momento em que a gente não conversa sobre o planejamento reprodutivo, a gente tira a oportunidade dela fazer esse planejamento precocemente. Perfeito, Pamela. É isso aí. E aí, assim, entendendo, né, que essas mulheres cada vez mais optam por postergar o plano reprodutivo, na sua opinião e na sua experiência profissional, que você vê nas pacientes que você atende, além da questão da carreira, né? O que você acha que interfere para a mulher decidir adiar os planos de reprodução? Você acha que tem mais alguma coisa que seja importante? Acho. Eu acho que clicou aí sem querer. Acho que não só a questão da carreira e como
essa percepção diferente do envelhecimento da população, eu acho que é uma questão de imposição cultural mesmo, né? As nossas mães foram criadas para serem cuidadoras do lar, cuidarem dos filhos, dos maridos, e nós não. A gente foi criado para trabalhar, para ter independência financeira e de jeito nenhum engravidar na adolescência. Então, o que eu vejo é paciente chegando lá com 35 anos e falando: meu medo era engravidar na adolescência, Deus me livre ser mãe. Se ainda tendo aquela imagem de que ela ainda está muito nova para aquilo e não está preparada para a maternidade. Então, acho que é uma imposição cultural e isso se torna ainda mais difícil de quebrar. Eu vejo também assim, às vezes, muitas vezes ela ainda hoje... A gente está enfrentando um problema que, às vezes, a mulher não encontrou o parceiro ideal dentro da idade oportuna. Então, eu vejo muitas mulheres que chegam ali aos 35, 36 anos e elas não têm nem sequer um namorado, que dirá um plano de casamento. Sim. E aí ela não consegue, ela não quer uma produção independente, ela quer um contexto de um filho dentro de uma segurança familiar, digamos assim. Então, isso acaba interferindo também. Porque, às vezes, quando ela encontra esse parceiro, o príncipe aparece tarde, né? E ela não se programou. E a outra coisa que eu vejo também, além dessa questão, né? É aquela coisa assim, às vezes ela já tem um parceiro, mas a lista de prioridades são muitas. Então, primeiro eu quero construir a casa própria. Depois, aí o dinheiro tá voltado para a casa. Depois, mas eu nem viajei ainda, todo mundo viaja pro exterior, todo mundo passeia, não conheci nada ainda, então vamos agora viajar. E aí o plano da gravidez vai ficando para depois. Eu brinco com as minhas pacientes, eu falo, olha, pós-graduação, mestrado, viagem, construção da casa, tudo você pode depois, mas gestação tem tempo. E a gente tem que estar atento ali pro relógio biológico. E o homem, ele não tem esse sinal de alerta pra ele. Então, ele nunca vai virar pra mulher e falar assim, será que agora não tá na hora da gente ter um filho, né? Pausar todos esses planos. Então, no final das contas, acaba recaindo muita responsabilidade sobre a mulher somente, né? É verdade. A próxima pergunta, né? A idade. Então, a gente tá falando muito sobre idade. E aí, ali na caixinha de perguntas até que eu abri... hoje perguntando, a pergunta top mais era essa: qual a idade a partir de qual começa a ter uma queda ali da reserva? Gente, quando a gente fala queda da reserva, a gente tá falando da quantidade de óvulos que a gente tem disponíveis nos ovários, tá? Em que idade eu tenho que me preocupar com a reserva? Qual é o impacto, né, da idade no tempo e do tempo na fertilidade? Então, na verdade, a gente sabe que, do ponto de vista de estudos, a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda mais acentuada da quantidade de óvulos dentro dos nossos ovários. Mas não é um número matemático, mágico, que a gente possa seguir à risca, né? Não existe isso, fiz 35 anos, agora minha reserva vai diminuir. Sim. Na verdade, a gente sabe que tem fatores genéticos, de estilo de vida da paciente que podem interferir nessa quantidade e até acontecimentos durante a vida dela mesmo, como doenças inflamatórias pélvicas, cirurgias, que vão impactar. Então, isso é muito variável. A reserva ovariana é extremamente individual. A gente recebe pacientes com 25 anos e com uma reserva ovariana já baixa e pacientes com 40 e poucos anos e com uma reserva ovariana maravilhosa. O problema da idade não é somente a quantidade de óvulos que a gente tem, mas também a qualidade desses óvulos dentro dos nossos ovários. A gente sabe que, como eles vão envelhecendo ao longo do tempo, os óvulos de uma mulher de 40 anos apresentam muito mais chances de terem alterações genéticas, cromossômicas, do que os óvulos de uma mulher de 20. Então, a gente vai perdendo não só a quantidade, mas também a qualidade desses óvulos. E aí, com isso, a gente aumenta o risco de síndromes genéticas, a gente aumenta o risco de aborto espontâneo, morte fetal e tudo mais. Então, é muito legal isso que você está falando, porque assim, às vezes eu pego uma paciente, existe a questão da reserva, então existe o tempo para reserva, mas como você falou, nem sempre é uma regra, porque tem mulheres jovens que já têm uma queda de reserva, então se eu tive uma cirurgia ovariana, né, se eu fiz uma quimioterapia para tratamento de alguma doença, dependendo do estilo de vida mesmo, em termos de drogas e até mesmo tabaco, isso interfere também na quantidade de óvulos disponíveis, então a gente tem a questão da quantidade.
mas principalmente a passagem do tempo, porque às vezes, e isso é muito interessante, na avaliação de fertilidade, chega uma paciente de 40 e ela tem uma reserva boa ainda. Mas o que elas não entendem é que a qualidade do óvulo é ruim. E isso não é a doutora Jeane nem a doutora Pamela que estão falando. Através de estudos, né, baseado até mesmo aí com a evolução das fertilizações in vitro, do tratamento de reprodução, a gente começou a perceber que a partir dos 35, mesmo fazendo um tratamento de fertilização, de reprodução assistida, a qualidade e a taxa de gestação, a qualidade desse óvulo e o sucesso para eu ter uma gestação diminuía. E que idade é essa? Que é ali o corte a partir do qual eu começo a ter piores resultados. É 35 anos. E a gente sabe também que essa idade vai aumentar risco de pré-eclâmpsia, de doenças obstétricas. Então, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que são doenças que aumentam o risco de morte intraútero, né? Risco de abortamento por causa das alterações cromossômicas que você falou. Então, não é só uma questão de quantidade, é uma questão da qualidade dos óvulos. E a partir dos 35 eu vou ter queda na qualidade, independente se eu tenho uma boa reserva ou não. E isso, eu falo, acho bem interessante. Às vezes o paciente chega assim, eu vou congelar óvulo, quero congelar óvulo. Quantos óvulos eu vou precisar? Eu falo, depende. Se você congelou, né, antes dos 35 ou até 35, talvez 10, 15 óvulos tá bom. Mas eu prefiro 10 óvulos de 32, né? Porque eu vou ter maior taxa de gestação, mais sucesso se eu tiver que fazer uma fertilização, do que 30 óvulos de 40. Porque desses 30, às vezes não sobra nenhum embrião viável no final. Porque eu tenho perda, porque a qualidade do óvulo é ruim. E isso eu sei que é triste a gente chegar a essa conclusão, porque é o que você falou, né? A mulher já conseguiu reverter as questões do tempo em determinadas situações da vida, estética e tudo. Mas, até qualidade de vida, mas a questão biológica para reprodução a gente ainda não conseguiu. Tanto né? que quando, né, a paciente é encaminhada para fertilização in vitro, a gente sabe que os dois principais fatores para eles calcularem a taxa de sucesso de uma futura gestação, né, naquela paciente, é a reserva ovariana e a idade da paciente. Então, só dela ter 40 anos de idade ou mais, a taxa de sucesso dela já cai independente da reserva ovariana. E às vezes a gente vê, e isso é uma realidade da gente que trabalha com fertilidade, você encaminha uma paciente de 40, 42 anos. E é claro que se ela tem óvulo, ela vai querer tentar com o óvulo dela. Sim. E aí ela vai fazer uma fertilização in vitro com óvulos próprios, né? A taxa de gestação é muito baixa. É muito baixa. Eu já vou falar a taxa aqui. Agora, a ponto da clínica, às vezes, sugerir que ela use óvulo de doadora. Porque aí a taxa vai ser muito alta. E aí ela tem uma certa resistência, porque geneticamente o filho não vai ser dela, né? Entram questões aí sociais, religiosas, culturais. Mas por isso que é importante essa conversa, para que a mulher não chegue nesse ponto, né? De, olha, eu não sabia, ninguém me falou. E eu poderia ter guardado o óvulo, que às vezes tinha até condição financeira de fazer, mas ela não sabia que ela precisava pensar nisso, né? Então, gente, para vocês terem noção, na fertilização in vitro, se a gente for fazer uma fertilização in vitro, o que é isso? A gente pega o óvulo da mãe, fecunda com o espermatozoide do pai e gera um embriãozinho. Esse embriãozinho vai ser colocado dentro do útero da mãe. A taxa de sucesso, se esse óvulo tiver menos de 35 anos de idade, tá? Vou pegar 35. Varia de 50% a 60% de sucesso com o bebezinho em casa. Se a mulher tiver 45 anos, o mesmo processo, no mesmo laboratório, tudo igual, a taxa de bebezinho em casa é de 1%. Então, é uma queda drástico, né? Muito significativa. Então, a gente realmente não tem todo esse tempo que a gente acha que a gente pode ter para pensar nisso. É por isso que é o motivo desse podcast. Mas aí sempre vai ter aquela, né? Que chega no consultório e na hora que a gente fala sobre isso, ela vai falar assim, ai, que exagero. Sempre tem um caso na família, né? A minha avó engravidou com 52. Sim, sempre tem um a minha irmã engravidou com 46, né? E é o que eu costumo dizer, não tô dizendo que não acontecerá, né? Mas a chance é menor e a chance daquela gestação evoluir com um abortamento ou um aumento
das doenças cromossômicas, como você falou, principalmente síndrome de Down, aumentam muito. E às vezes, assim, os dados são assustadores, né? Porque aumenta 3, 4 vezes a chance de eu ter um bebê com uma síndrome genética. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Sim, exatamente. E é isso, as pessoas têm que começar a se conscientizarem de que a paciente que engravida após os 40, ela é uma exceção e não a regra, né? É, tem que ser uma exceção. E hoje tá quase virando uma regra. Quase virando uma regra. Né? Então, pensando nisso, e nós somos médicas, então a gente com certeza priorizou carreira, estudamos, a gente sabia que ia ter um longo tempo de estudo. E eu ainda fui fazer ginecologia obstetrícia, então quando eu via esses dados eu ficava apavorada, porque eu falava, gente, eu tenho que ter bebê, eu tenho que ter bebê. Só que é claro que não tinha como ter o bebê no momento em que a gente estava estudando, tinha que terminar uma faculdade, mas eu consegui ainda assim planejar minhas gestações. As pessoas acham até que eu engravidei sem querer, porque meus filhos têm pouco mais de 1 ano de diferença de um para o outro, porque eu engravidei do primeiro aos 33, e aí eu já fiz aquele planejamento para emendar o outro, porque eu queria engravidar dentro do risco ali menor, digamos assim, de síndromes cromossômicas e de aborto e tudo. E aí, eu tive essa preocupação. E você? Você como médico, que a gente fala para os pacientes, você tem que fazer isso. Mas será que a gente faz isso? Sim. Você como médico fez esse planejamento reprodutivo? Conta pra gente. E pior é que eu fiz, Giane. As minhas 3 gestações foram extremamente planejadas, né? Como você bem sabe. Na verdade, a minha mãe tem uma história de menopausa precoce. Iniciou os sintomas de climatério aos 37 anos de idade. Muito cedo. E eu comecei a usar anticoncepcional, na época, não como uma forma de prevenir a gestação, mas como para regular a menstruação, porque realmente tinha uma irregularidade absurda. E aí, aos 15 anos, eu iniciei anticoncepcional. E aos 27, 10 anos antes, né, dos sintomas de climatério da minha mãe, eu comecei a ter essa preocupação com a minha fertilidade, porque eu sempre priorizei muito a minha carreira. Mas o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Então, eu brinco que se eu tivesse que escolher qualquer outra coisa da minha vida, eu escolheria ser mãe, mesmo que para isso eu tivesse que abrir mão de qualquer outra coisa. E exatamente 10 anos antes desses sintomas de climatério da minha mãe, eu parei o anticoncepcional com o objetivo realmente de tentar engravidar do meu primeiro filho. E foi tudo bem, né? Aconteceu de forma relativamente rápida, eu tinha 27 anos. E 2 anos depois, planejei o meu segundo filho, aos 29, também foi tudo muito tranquilo. E aí depois, já com 2 filhos, eu optei pelo DIU hormonal para realmente conseguir focar ali um pouquinho mais na minha carreira, né? Hoje em dia a gente quer ter uma carreira de destaque, de sucesso. Sim. E o DIU hormonal foi uma ótima escolha, um ótimo método para aquela época. Eu sempre acompanhei muito bem a minha saúde ginecológica, reprodutiva, né? Eu sempre percebi que eu realmente tinha uma reserva ovariana um pouco abaixo do esperado para minha idade, mas até então nada que me chamasse tanta atenção. Até porque eu atribuía muito isso ao uso do DIU hormonal. E eu sabia que eu tinha uma adenomiose discreta, que também, a princípio, não me traria grandes problemas. E eu comecei a ter escapes menstruais com o DIU, resolvi retirar o método hormonal e ficar um tempo sem hormônio, até porque eu planejava uma 3ª gestação no final do ano de 2025. E retirei o DIU e acompanhando os meus ciclos, na verdade, com o objetivo de não engravidar, de estabelecer o meu período fértil, né, de forma segura, eu vi que, na verdade, minha adenomiose, que era discreta, se tornou uma adenomiose difusa. E a minha reserva ovariana estava cada vez mais baixa. Então, eu cheguei a ter uma contagem folicular de apenas 4 folículos antrais, que a gente sabe que é realmente muito baixo. E aí foi quando eu procurei você como minha ginecologista para me orientar em relação à parte clínica, né? Você solicitou os exames laboratoriais e a gente viu que realmente existia um risco de ter uma menopausa precoce. E aí, então, nós decidimos juntas adiantar um pouquinho esses planos da maternidade, né? Em pelo menos 1 ano aí. E graças a Deus... Né? Que, inclusive, a Pamela tá gestante do 3º filho, gente. Exatamente. E aí, eu comecei a acompanhar o meu ciclo Nutração agora com o objetivo, na verdade, de acelerar esse processo, de conseguir engravidar de forma mais rápida.
E eu sou muito grata a ter tido essa oportunidade de fazer o meu planejamento e poder estar aqui hoje contando a minha história na retinha final da minha terceira gestação. E talvez, né, a gente nunca vai saber, mas se eu tivesse deixado para engravidar realmente no final de 2025, quando eram os meus planos, eu tivesse um pouco mais de dificuldade. E é interessante a gente falar sobre isso também. Uma coisa é, como a gente já disse, mas só reafirmando, né? Uma coisa é a reserva, porque você tinha uma reserva baixa, mas você ainda, a idade não é, você ainda é jovem. Então, a sua reserva é baixa pelos seus fatores de risco para menopausa precoce, mas os seus óvulos não são ruins, né? E às vezes, é aquilo que a gente estava falando antes, às vezes a paciente tem até uma reserva boa aos 40, porque ela entraria mais tarde na menopausa. Tem mulher que entra na menopausa com 50, com 60, mas a qualidade do óvulo dela não é boa e por isso que ela tem dificuldade para engravidar. Então, são coisas diferentes. E é até por isso que às vezes me preocupa um pouco quando a gente faz essa pesquisa de fertilidade e a paciente você chegar e falar assim, olha, a sua reserva ovariana é boa. Não significa que você não tem que planejar de qualquer maneira, porque se você tá batendo ali na casa, passou dos 35, tá 37, 38, tá batendo na casa dos 40, já é uma preocupação, porque a qualidade do seu óvulo não é boa, independente da reserva. Né? E aí você falou que você usou 2 métodos anticoncepcionais. E outra pergunta que me mandaram foi se o método anticoncepcional, isso chega todo dia no consultório, se interfere na fertilidade. Então as pessoas perguntam, se eu usei anticoncepcional há muito tempo, eu vou ter dificuldade para engravidar? E aí o que você acha disso? Primeiro você dá sua opinião, depois eu vou falar a minha opinião ginecológica. Então, eu realmente usei métodos anticoncepcionais, eu usei por 12 anos métodos anticoncepcionais consecutivos, a pílula anticoncepcional, e também me dava super bem. Depois utilizei o DIU e entre uma gestação e outra eu utilizei o anel vaginal. Acredito que o método anticoncepcional não tenha o poder de interferir de forma definitiva na questão da fertilidade. Mas a gente sabe que alguns métodos propiciam algumas situações específicas e que podem, né, levar a quadros que geram sem fertilidade. Mas eu vou me recolher à minha área da radiologia, vou deixar nas suas mãos para explicar para as nossas ouvintes com muito mais propriedade do assunto. Então, vamos lá. Já existem vários estudos mostrando que o uso de anticoncepcional, independente do tempo de uso, não interfere na fertilidade. Então, eu usei 20 anos de anticoncepcional, que, por exemplo, é o meu caso. Como você, comecei a usar com 16 anos para regularizar o ciclo, aí depois comecei a vida sexual, segui usando porque não era o momento e fui parar com 33 para engravidar. Não interfere na fertilidade em si. O que acontece às vezes é que a paciente tem uma causa de infertilidade de base, como, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico ou uma endometriose, que estão sendo tratadas ali pelo anticoncepcional e ela não vai ter sintoma daquela doença. E quando ela para, é que a doença vai se manifestar e eu vou dar um diagnóstico tardio dessa doença, mas aí a culpa não é do anticoncepcional, na realidade ele estava até tratando, ela vai descobrir tardiamente. Isso é uma questão, então, pílula, método hormonal não interfere. E eu gosto de fazer um adendo pro DIU. DIU interfere em fertilidade? Não, não interfere em fertilidade. Mas a gente tem que entender que hoje, mulheres jovens que não têm parceiro, uma parceria fixa, elas procuram o DIU, principalmente o DIU hormonal, pela questão de comodidade, de não ter que tomar o remédio todo dia e tal. A segurança. E às vezes, a segurança, né? Porque é uma segurança maior. E às vezes ela acaba descuidando da questão da infecção sexualmente transmissível. E isso é um problema. Porque o DIU, ele é um corpo estranho ali que está em contato com a flora vaginal. Então, se eu estou exposta a uma flora, a uma gama de bactérias maior, alguma dessas bactérias pode ascender pelo DIU e causar uma inflamação pélvica e a inflamação pélvica ser uma causa de infertilidade. Então, o que eu digo para as pacientes que optam pelo DIU e que não tem parceria fixa, que não tem ali ainda uma preocupação com essa questão a minha preocupação, porque às vezes acha assim, se eu não vou engravidar, eu não preciso me preocupar com doença, isso está acontecendo. Sim. Isso. Então, tem que se preocupar com doença e não dá para abrir mão de camisinha usando o DIU, esse é o único adendo. Então, usou o DIU, beleza, você está protegido de gravidez, mas você não está protegido de doença, use camisinha, porque a infecção sexualmente transmissível pode ser uma causa de infertilidade, não o DIU em si.
Então, vamos lá. Pamela, conta pra gente as principais causas de infertilidade feminina que você pega nos seus exames de rastreamento. Acho importante pontuar também, né, que no caso de infertilidade, a gente considera sempre a infertilidade conjugal, né, do casal. Perfeito. Então, é muito importante a gente investigar causas também masculinas. Sim. Mas do ponto de vista de infertilidade feminina, propriamente dita, Sim. a gente tem alguns grupos que são os principais causas de infertilidade. A primeira causa, correspondendo a 25% dos casos, são os distúrbios ovulatórios, né? Ou anovulação, na qual a gente tem uma dificuldade, às vezes, do desenvolvimento desse folículo e da liberação do óvulo ali pelo ovário. E o principal distúrbio, né, associado a esses problemas de ovulação é a síndrome dos ovários policísticos. A segunda maior causa, a gente sabe que são as alterações tubárias, sejam tanto por obstrução, né, completa ou parcial, ou alterações no trajeto dessa tuba. Então, a tuba, na verdade, é o caminho na qual o óvulo vai encontrar com o espermatozoide. E se a gente não tem o caminho aberto, né, ou de fácil passagem, isso vai dificultar a gestação. E as alterações tubárias correspondem a 22% dos casos de infertilidade feminina. Em terceiro lugar, vem a endometriose, que é uma doença que agora está super em alta, a gente começou a ter essa preocupação com a endometriose relativamente recente e corresponde a cerca de 15% dos casos de infertilidade feminina. E a endometriose, na verdade, a gente sabe que ela acaba levando a outros problemas de fertilidade. Então, ela leva a aderências pélvicas, a alteração tubária, a alteração até da funcionalidade dos ovários. Sim. Então, endometriose é uma causa importante, a terceira maior causa. E é interessante isso que você falou, né, da questão aí da infertilidade ser conjugal, porque, por exemplo, você faz exames de fertilidade feminina, por isso que eu te perguntei especificamente feminino, mas quando a paciente chega no consultório para investigar uma infertilidade, e a gente considera infertilidade aquele casal ali que está tentando engravidar, se ela tem menos de 32 anos, há pelo menos 1 ano sem nenhum método e não está conseguindo engravidar, se ela tem mais de 32, 6 meses já abre uma luz amarela para mim de pesquisa de causa de infertilidade, justamente por a questão de eu ter tempo ali para investigar e agir. Que eu falo para os pacientes, os exames que eu vou solicitar, eles não são seus exames, porque por uma sociedade machista, as pessoas acham que o problema é sempre feminino, né? E os problemas masculinos chegam a 30%, tem lugares que é 40% dos casos. A 40%, 30% dos casos. Então, é necessário que o homem também faça a investigação. Mas a gente vai dar mais enfoque nessa parte por você fazer a pesquisa em mulheres, né? Sim. E o homem, basicamente, não tem como deixar de fazer o espermograma nessa investigação. E muitos homens não querem fazer, porque eles acham assim, vai lá você, que o problema pode ser com você, não é comigo. E o fato da parceira ser identificada com problema não quer dizer que ele também não tem um problema. Às vezes o problema é dos dois. E aí eu vou lá, trato a mulher e o homem não tem espermatozoide legal. Então eu preciso pensar já no casal e não só em um ou em outro, né? Eu sempre tento explicar isso muito bem para os pacientes e antes de começar o exame eu falo, olha, você sabe que independente do resultado do seu exame, a gente precisa investigar o seu marido, né? E explicar para ela que existe uma porcentagem dos casais inférteis onde a gente tem causas sobrepostas e aí a gente tem uma dificuldade ainda maior de conduzir esses casos. Então, o que eu percebo na minha prática é que o homem, ele tende a somente fazer os exames dele quando a mulher termina de fazer toda a sua investigação e muitos somente se ela não tiver nenhuma alteração no exame, senão a responsabilidade recai 100% sobre ela. Eles às vezes têm vergonha de procurar a clínica para fazer a coleta do espermograma. Sim. A gente tem que convencer, e aí gera uma frustração, porque a parceira quer tratar e tal, mas ele se nega. E aí não tem como você começar a trabalhar e pensar em nenhum tratamento sem saber, né? Porque assim, eu vou pensar, ela tem uma causa ovariana, então eu vou ter que induzir ovulação. Mas como que eu vou submeter a paciente a tratamentos que têm riscos? Se eu nem sei se o espermatozoide dele funciona, se ele tem espermatozoide capaz de fazer a fecundação. Então isso é importante. E eu vejo muito isso acontecer na minha prática, né? Às vezes, são pacientes em que a gente fez toda a investigação, tem uma ou outra alteração, mas que
não teria um impacto tão significativo. A gente acompanha ciclo, faz 3 ciclos para tentar aumentar a chance dela engravidar. E aí, quando a gente realmente vê, assim, que a paciente vê que não vai, que as coisas não estão fluindo, aí ela aperta um pouco mais o marido faz o espermograma e ele vem alterado. E é aquele banho de água fria nos dois, né? Porque perderam um super tempo. Muito tempo. E que exames, né? Conta aí para nossa audiência que exames de imagem, né, que são fundamentais para essa pesquisa, esse mapeamento de fertilidade. Então, existem alguns exames específicos, né, que a gente julga que são praticamente fundamentais para todo casal que está passando por um quadro de infertilidade. A avaliação da reserva ovariana, né, através da ultrassonografia transvaginal com a contagem dos folículos antrais, geralmente é o exame, né, de entrada, é o primeiro exame que o ginecologista recorre. Julgo de extrema importância a pesquisa de endometriose em toda paciente que passa por um quadro de infertilidade. A gente sabe que um percentual significativo das pacientes com endometriose não apresentam sintomas clássicos e às vezes abrem o quadro da endometriose com a infertilidade. E as pessoas acham que endometriose é só dor crônica e às vezes a paciente não tem sintoma nenhum, até porque usava anticoncepcional há muito tempo. E a gente percebe também que às vezes as pacientes têm lesões super extensas e não sentem praticamente nada. E pacientes com lesões muito pequenas e que são extremamente sintomáticas. Então, a pesquisa de endometriose eu julgo ser de suma importância e pode ser realizada tanto pela ultrassonografia com preparo intestinal e Doppler, quanto pela ressonância magnética. E a escolha pelo método vai depender, na verdade, da região onde você mora, do profissional ao que você tem acesso, né? É o método que você está habituado. Perfeito. Assim, é até legal você falar isso, porque, assim, às vezes a paciente joga no Dr. Google, né? E aí, por exemplo, durante muito tempo, eu pedi a ressonância. Né? Por quê? Porque o ultrassom com preparo intestinal e Doppler tem que ter um profissional treinado para a identificação daquela lesão, porque senão eu não consigo fechar o diagnóstico. E não são muitos os profissionais que são treinados nesse sentido. Exato. E eu não dispunha na minha cidade esse profissional para fazer isso, né? Então eu acabava lançando mão da ressonância. Por quê? Porque o ultrassom é operador dependente, então se eu não consigo um profissional em que eu confie e eu tenho a ressonância que eu vou ver as lesões, eu preferia a ressonância. Aí, é uma questão de confiança, né, no profissional que tá fazendo. Exatamente. E aí, por exemplo, de um tempo pra cá, depois que você chegou, agora eu tenho na cidade um profissional que eu confio que faça, né? E aí eu acabo pedindo ultrassom com preparo, porque ele me dá, nas mãos de um profissional que sabe ver, ele me dá muito mais informações do que a ressonância. Né? Então, às vezes, a pessoa às vezes acha assim, a ressonância é melhor pra tudo, principalmente o leigo. Acha, a ressonância, a doutora nem me pediu uma ressonância. Mas pra isso, o ultrassom é melhor desde que na mão de um profissional treinado para aquilo. E os últimos estudos vêm mostrando que realmente a ultrassonografia, quando realizada por um profissional capacitado, né, ela consegue ter uma taxa de detecção maior, a gente consegue ver melhor lesões até em órgãos nobres como intestino, bexiga, avaliar a aderência por ser um exame, né, que ali é muito dinâmico e que na ressonância a gente tem um pouco mais de limitação. Eu faço os dois métodos, mas confesso que gosto muito da ultrassonografia para endometriose. Mas a ressonância, dependendo da localização onde você está, ainda continua sendo a opção. E um terceiro exame que é muito importante, que eu acho que é o mais temido pelos pacientes, é a avaliação tubária, né? Que pode ser feito tanto pela histerosalpingografia quanto pela histerossonosalpingografia. O que modifica, basicamente, né, é o tipo de contraste e o método que é utilizado. Um é pelo raio-x, o outro é pelo ultrassom. E também, assim como a pesquisa de endometriose, vai depender da região onde você mora e o acesso dessa paciente ao tipo de exame profissional que realiza. Sim. Eu confesso para você que, assim, eu tenho o meu favorito, mas, por exemplo, na nossa cidade eu tenho limitações porque não é qualquer lugar que faz o exame e tal. Então, eu gosto da histerossalpingografia, preferencialmente a histerossono. Por quê? Porque eu sei que o radiologista se preocupa de saber se a tuba tá pérvia ou não tá pérvia. Sim. Mas com o raio-x, com a chapa, eu como ginecologista, eu consigo ver fatores peritoneais. Então, eu consigo ver uma informação que às vezes
o radiologista não me fornece. Sim. Porque eu consigo ver ali a deformidade, o contraste, ele não dissipa por toda a pelve de forma homogênea. Eu vejo aqui, parece ter um fator peritoneal. E na instrução eu não consigo ver, eu tenho que ficar dependendo da sua descrição. Sim. Então, acabo preferindo a esterossalpingo. Mas é aquilo que você falou, às vezes a gente não consegue e aí a esterossom não satisfaz bem o objetivo também, né? E eu acho que depende muito do profissional profissional que você confia. Exatamente. Porque, igual esses fatores peritoneais, se é um profissional que você confia, na verdade, ele já vai vai te estar dizer. avaliando ali se tem ou não algum fator peritoneal, se tem algum grau de Sim. aderência, de endometriose. Então, é uma questão de confiança mesmo Sim. dos dois profissionais. Perfeito. E acho que um quarto exame que eu colocaria seria um acompanhamento de um ciclo mesmo, através de ultrassonografias seriadas, para avaliar tanto o crescimento folicular, se está sendo adequada, e se a ovulação também está acontecendo de forma adequada. Não necessariamente ciclos regulares cursam com ovulação adequada, né? Lógico que é uma minoria dos casos, mas a gente sabe que existe. E distúrbios ovulatórios são a primeira causa de infertilidade feminina. Sim. Então, julgaria que minimamente essas 4 avaliações. Concorda? Então, concordo. Os de imagem são esses que a Pamela falou. Lembrar que a investigação de infertilidade vai muito além dos exames de imagem. A gente precisa de dosagens laboratoriais, né? Entre eles, a gente pode solicitar o hormônio antimileriano, que é o AMH, né? Só que a gente tem que saber como interpretar esse AMH. Como eu disse, ele é para ajudar a gente na questão da reserva, mas a gente tem que saber quando pedir e como interpretar para orientar a nossa paciente. Não é só fazer por fazer, né? Então, às vezes, tem situações que eu nem peço AMH, porque dependendo se a paciente já chega para fazer um tratamento ou ela já está planejando engravidar, para que eu vou querer saber reserva a longo prazo? Sim. Porque o que eu gosto de pontuar, mais uma vez, às vezes você tem um AMH bom, mas ela tem uma idade que eu já tenho que tomar uma intervenção, né? Porque a idade é mais determinante para mim. E às vezes ela tem um AMH ruim, significa que ela tá prestes a entrar na menopausa, mas eu tenho que correr. Mas ela engravida fácil, e às vezes não precisa fazer nenhuma intervenção, ela vai engravidar naturalmente. Então, o AMH eu tenho que saber como usar, mas ele entra na maioria das pesquisas de fertilidade, sim. Então, antes da gente seguir pro próximo bloco, eu vou dar uma bicadinha no meu café. E vamos fazer um pouquinho diferente, em vez de deixar as perguntas da audiência só para o final, vou fazer algumas perguntas aqui que apareceram pra gente aqui na caixinha de perguntas que eu fiz, tá? Pra gente e já ir respondendo a algumas delas, né? Então, é possível... olha só. Uma mulher que ovula muito tem possibilidade de ter gêmeos? O ovular muito é o relativo, né? A gente não vai saber se ela tá querendo dizer que ela ovula em curto espaço de tempo ou se ela tem ovulação, né, de mais de um óvulo, né? Forma mais de um corpo lúteo. Se ela forma mais de um corpo lúteo, se ela tem mais de uma ovulação no mesmo ciclo, sim, ela tem possibilidade de ter gêmeos diferentes, né? Porém, a gente sabe que pacientes mais próximas à menopausa tendem a ter um encurtamento do ciclo menstrual. Então, às vezes, essa paciente fala assim, nossa, eu tinha ciclos de 30 dias e agora eu tô tendo ciclos de 21. Isso, na verdade, é um sinal de alerta pra gente, né? Porque a gente sabe que existe essa redução antes da menopausa. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar para as minhas pacientes, né? É claro que não é uma regra, mas o que acontece? Apesar da qualidade do óvulo ser pior aos 40, ela tá entrando na menopausa, a qualidade do óvulo é pior. Mas o que acontece? Às vezes acontece um desequilíbrio hormonal, porque como o meu ovário está produzindo pouco estrogênio, o meu cérebro começa a estimular muito aquele ovário para raspar o tacho. E nesse estimular muito, às vezes ela faz mais de um pico hormonal e ela pode ter uma dupla ovulação. Então, apesar da qualidade do óvulo ser pior, nesse extremo reprodutivo tem maior chance de vir uns gêmeos aí, porque ela faz mais dupla ovulação. Isso é uma coisa interessante de se falar. Qual a idade ideal para congelamento de óvulos? Então, eu vou responder essa, né, que é para mim. Como a gente falou, a partir dos 35 começa a decair, né?
Uma mulher de 20 anos falando congelar óvulo não vale muito a pena, porque provavelmente ela tem a vida toda pela frente ainda e ainda vai encontrar um parceiro para engravidar de forma natural e não vale a pena o processo, que é um processo invasivo, com medicamentos, é caro, você manter o congelamento, tudo isso. Então, eu digo aqui, aquela paciente que chegou ali nos 32, 33, desde que não tem um histórico de menopausa precoce, para a gente investigar antes, né? E ainda tá ali sem parceiro, ou tá priorizando a carreira, o momento não é esse, ali entre 32 e 35, acho que é uma idade ideal. Mas lembrar que a gente pode congelar em qualquer idade, mas às vezes a qualidade do óvulo não vai ser tão boa assim. Outra pergunta. 37 anos, apesar da individualidade, qual a média do óvulo de óvulos presentes nessa idade? Essa semana, essa pergunta que eu achei muito interessante, porque, gente, não tem como determinar uma média de óvulos individualmente para cada mulher. Não existe isso. Os exames vão me dizer se a minha reserva é boa ou é ruim. Isso vai me predizer se eu tenho tempo para planejar ou se eu tenho que mudar meus planos. Mas eu não consigo dizer uma data em que você vai entrar na menopausa. Exato. E eu quero fazer um alerta para isso, porque eu tenho recebido de muitas seguidoras um videozinho que está circulando de até uma médica falando assim, se você teve a primeira menstruação com tal idade, significa que você vai ter menopausa em tal idade, então a gente tem como prever se eu ovulo tantos óvulos por ano, cerca de 1.000 por ovulação, você vai ter menopausa com tal idade. Não existe essa conta. Não existem dados científicos que me predigam isso, porque como a gente disse aqui no início, né, você pode ter fatores que vão interferir na quantidade de óvulos, hábitos de vida alimentares, drogas, medicações, cirurgias, tudo isso vai interferir. Até histórico genético de menopausa precoce ou não. Então, a gente não consegue, ainda não existe este exame para me dizer a idade que eu vou entrar na menopausa. Isso, exatamente, infelizmente, não tem, né? E última perguntinha e a gente continua. Quanto tempo, se eu congelar óvulos, os meus óvulos podem ficar congelados? Quanto tempo você quiser, até o mundo acabar, né? Não tem um tempo. Uma vez congelado, tá lá, só vai usar, né? Se você quiser, e quando você quiser, você vai poder usar. 10, 20 anos depois você pode usar. Então, vamos para um terceiro bloco de perguntas. Aqui, continuar nosso papo. Toma uma aguinha, Pamela, você precisa. Tá grávida, tem que tomar bastante água, hidratar. Tô falando pois muito. Você cuidou muito bem dessa gestação, né? E quando a gente fala, então vamos entrar agora no bloco para falar sobre preservação de fertilidade. E quando a gente fala em preservação de fertilidade, a gente está falando basicamente de congelamento de óvulos. Existem estudos e já se fez muito essa questão de congelar tecido ovariano e também existe congelamento de embrião, né? Mas a gente vai focar mais no congelamento de óvulos porque é o que dá maior liberdade reprodutiva para a mulher. O congelamento de tecido, com o tempo ele provou que ele tem muitas falhas e que a gente nem sempre vai conseguir óvulos lá na frente. Sim. Você congelar o óvulo já é mais garantido, né? E as taxas de sucesso são melhores com óvulo. E congelamento de embrião, eu vou estar atrelada ao meu parceiro daquele embrião. Sim. Porque o embrião ele não é só meu, ele é meu e do pai. Então, quando você congela óvulos, você pode dispor desses óvulos da forma que você quiser e embrião não. Tem que ter uma autorização do parceiro e tudo isso. Então, a gente vai falar sobre congelamento de óvulos. Então, quem deve considerar fazer um congelamento de óvulos? Quando é que eu tenho que pensar nisso, né? Eu acho que toda paciente que deseja, né, não deseja uma maternidade no momento, deseja adiar a maternidade, é uma candidata a congelamento de óvulos, né? Independente da idade, lógico que especialmente as pacientes após aos 30 anos, que não têm uma parceria fixa, acabam tendo esse recurso muito bem indicado. Mas qualquer mulher que deseja adiar é candidata. Mas a gente tem algumas situações em especial que isso se torna ainda mais indicado, né? Pacientes com doença ginecológica extensa, né, como endometriose, lesões ovarianas, às vezes grandes, bilaterais, e que vão ser levadas a cirurgias para retirada de parte ou totalmente do ovário.
é uma candidata importante a congelamento de óvulos. Pacientes que vão passar por tratamento oncológico, de quimioterapia, de radioterapia e que possam intervir, né, na fertilidade e na reserva ovariana daquela paciente. As pacientes, né, que desejam fazer uma transição de gênero antes, né, da mudança do sexo do ponto de vista cirúrgico e até início do uso hormonal, né? Exatamente. E as pacientes também que têm um risco maior de uma insuficiência ovariana precoce. E aí vai depender muito de exames laboratoriais, dos exames do planejamento reprodutivo e da história familiar também, por conta do componente genético. Então, acho que esses 4 grupos são os mais importantes. Acho que você disse todos. E eu só vou explicar um pouquinho como que funciona o congelamento de óvulos, que pode ser a curiosidade de algumas, né? Porque não é um procedimento tão simples. Então, é aquilo que eu estava falando, você pode guardar em qualquer idade, mas aos 20, a gente vai considerar riscos do tratamento, custo, e aí acaba não sendo viável financeiramente, digamos assim. A não ser que ela vai passar por um tratamento oncológico, que ela tem uma doença, igual eu já indiquei para paciente de 20 anos. Tinha uma paciente que tinha um teratoma, que é um cisto ovariano, que ela foi submetida à retirada desse ovário com 19 anos de idade. E aí ela chegou para mim com 22 anos e eu falei com ela, então, vamos fazer congelamento de óvulos, porque esse tipo de tumor que você teve, apesar de benigno, né? O dela era benigno, mas existe uma parcela que é maligna, por isso que tem que tirar, né, para análise. Ele tem risco de recidiva em 20% no ovário contralateral. Bilateralidade. E aí, se você recidivar e não tiver óvulo, você não vai conseguir engravidar. Sim. Então, reposição hormonal de menopausa precoce a gente faz depois, mas óvulo não tem jeito. Exato. Então, às vezes, a gente tem que indicar antes. Mas se você é uma mulher que não tem nenhuma dessas questões médicas, né? E apenas está preocupada em preservar a fertilidade, a gente fala que uma idade boa é entre 30 e 35, por quê? Porque tá dentro da idade ideal e provavelmente se você não tem um parceiro ou você não tá no foco de uma gestação nesse momento, né? Você tem maior chance de usar esses óvulos mais pra frente, né? E aí, como é feito esse congelamento? São feitas medicações injetáveis. A cada mês, a gente tem, assim, naturalmente, um folículo amadurece. Mas a gente tem um pool de folículos, um número de folículos que estão disponíveis naqueles ovários, tá? Que, aliás, é o que é contado ali na reserva ovariana, quando a gente faz o exame que a Pamela estava falando. Quando a gente consegue estimular com drogas para a gente fazer todos esses óvulos crescerem e a gente vai acompanhando ali com ultrassom para acompanhar o crescimento desses óvulos. Esses óvulos chegaram num tamanho que a gente considera que eles são óvulos maduros, a gente marca uma punção que é feita guiada por ultrassom. Não é feito corte na barriga, é feito com agulha, fura ali o fundo da vagina para coletar os óvulos, guiando por ultrassom em centro cirúrgico sob anestesia, que geralmente é uma sedação. É um procedimento indolor, porque é feito sob sedação, mas é um procedimento cirúrgico que tem os seus riscos, né? Sim. Uma vez puncionados, aqueles óvulos, né? Eles são entregues a uma embriologista no mesmo momento para ela ver, eu puncionei 20 folículos, desses quantos óvulos maduros eu consegui? Aí ela vê quantos são, consegui 10, consegui 15, são esses maduros que vão ser congelados. Nem todo óvulo que cresce, folículo que cresce vai ter óvulo maduro no final. Maduro. Então, a gente tem ali perda em todo o processo. Uma paciente jovem, se ela congela jovem, às vezes com um ciclo de indução, eu já consigo todos os óvulos que eu vou precisar. Se ela deixa isso para 38, para 39, para 40 anos, onde a reserva dela já é ruim, às vezes eu vou conseguir em cada ciclo de indução 5 óvulos. E eu preciso ter pelo menos uns 10 a 20 para guardar, né? Já que na hora que eu descongelar, eu também vou ter perda em todo o processo. Então, às vezes ela tem que fazer mais do que um ciclo de indução. Isso é importante a audiência entender. Então, depende da idade, mas é dessa forma que é feito, então é um procedimento invasivo e a gente acaba indicando ali nessa faixa etária entre 30 e 35 para valer a pena todo esse processo pelo qual você vai ter que passar, né? E você já explicou pra gente, então, que é melhor a gente congelar óvulos, né, do que o embrião. Porque na nossa cabeça a gente fala, mas e a segurança de se congelar o embrião, que já é o produto final ali, que vai ser, né, transferido?
Você acha que é só essa questão da liberdade mesmo, da mulher poder ter essa liberdade de poder não estar mais com aquele parceiro, ou existe algum outro motivo pra gente congelar o óvulo e não o embrião? É uma boa pergunta. Você vai ter que pagar um custo ali de manutenção desse congelamento, né? Que é bem mais barato do que a coleta em si, porque a coleta tem todo esse processo, mas a manutenção ali não é muito cara. Só que óvulo, se você desistir, assim, você pode mandar jogar fora, e você não precisa continuar pagando. Embrião já tem toda uma questão legal que vive mudando. No Brasil ainda muito... a gente ainda está na infância ainda da reprodução assistida. Há pouco tempo atrás não podia jogar fora embrião, porque o Brasil não tinha legislação que permitisse aborto. Agora você pode doar para pesquisa, mas não tem muitas pesquisas usando o embrião. Entendi. Então tem uma série de custos que vão vir aí desse congelamento de embrião que você não pode descartar de qualquer maneira, entendeu? Entendi. E óvulo você pode, cansei. Manda jogar fora que eu não quero mais pagar a manutenção. Manda jogar fora. E você disse que o custo da manutenção de um óvulo dentro de um laboratório não é tão expressivo, né? Mas o custo de uma fertilização in vitro, você saberia estimar pra gente o custo? Depende da região, depende de se vai fazer biópsia do embrião ou não antes de implantar. Mas vamos falar um pouco de custo de congelamento de óvulo. Algo em torno entre 15 e 20 mil reais para congelar óvulo, aquele procedimento todo, né? E para manter, isso é uma estimativa, tá, gente? É claro que vai variar de acordo com a região, se você vai fazer só uma coleta ou não, tudo isso. O número de óvulos que você vai conseguir. Agora, para manutenção, você vai pagar ali entre 800 e 1.500 reais por ano. Anual. Não é tão caro para quem vai fazer o processo de guardar, né? Uma coisa que eu quero falar, acho muito importante, né? Lembrar que congelamento de óvulo não é garantia de gravidez. Sim. A gente está falando sobre preservação de fertilidade, é uma possibilidade dela ter como recorrer a alguma coisa para engravidar com óvulos próprios, se os óvulos dela acabarem, tá? Mas esse processo, depois, quando ela for fazer uma fertilização in vitro para engravidar, vai ter que fecundar com o espermatozoide, vai ter que formar um embrião. Esse embrião tem que ser um embrião saudável para colocar dentro do útero. Ela pode engravidar ou não. Tem pessoas que fazem a fertilização e não engravidam. Então, não é uma garantia de gravidez o congelamento de óvulos, mas é uma possibilidade cada vez mais palpável e cada vez mais real para as nossas mulheres, né? Então, digamos assim, é um seguro que você tá pagando ali. É um seguro de que, olha, eu não tive parceiro, não apareceu o príncipe, ou eu não tinha como engravidar naquele momento e eu tenho alguma coisa para fazer para eu engravidar depois. Mas não é garantia de gestação. Então, o ideal é sempre o que a gente começou falando no início, planejamento reprodutivo. Se eu tenho como planejar meus filhos para mais cedo, é sempre melhor do que recorrer a um tratamento para engravidar. Né? Até porque a gente sabe que a gente não depende somente do óvulo e somente do embrião, né? A gente não sabe quando essa paciente pode desenvolver alguma outra condição ginecológica endometrial, no útero, e que possa vir a interferir também nessa gestação. Sim, isso aí. Em relação... Vou te fazer mais uma pergunta. Então, em relação ao congelamento, né, de óvulos ainda. Você julga, então, ser necessário após os 32, né? Mas qual a taxa de sucesso, assim, geralmente em pacientes após 40 anos? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? A qualidade do óvulo após os 40 acaba sendo pior. Então, não é que uma mulher de 40 não possa congelar, mas ela vai precisar de muito mais óvulos para garantir que ela vai conseguir pelo menos um embrião saudável quando ela for fazer esse processo de fertilização. Então, a gente vai querer congelar mais óvulos para tentar garantir que para aumentar a chance dela conseguir um embrião e uma gestação com o bebê em casa, né? E geralmente são necessários quantos óvulos para a gente conseguir um bebê dentro de casa? Então, aquilo que a gente falou no início, depende. Se ela congelou com 32... Então, aquele dado que eu falei, se eu fizer uma fertilização in vitro com óvulo de 32, a minha taxa de sucesso com o bebê em casa varia entre 50% a 60%.
Se ela congela com 40, a minha taxa de bebê vive em casa varia de 5 a 10%. Então, eu vou precisar, se ela está procurando um laboratório para congelar aos 40, eu vou precisar de uma quantidade de óvulos maior, porque eu sei que provavelmente esses óvulos são de pior qualidade, eu vou precisar de mais óvulos para conseguir com que ela engravide. Agora, se ela... Então, eu guardaria aí uns 20, pelo menos. Tá? Agora, se ela congelou mais jovem, com 32, 33, antes dos 35, as minhas taxas são melhores. Aí, uns 10 óvulos eu já consigo... Aí também depende, né? É para uma gestação, uns 10 óvulos tá bom. Mas se ela já quiser pensar assim, eu quero ter 2 filhos. Então, aí é legal guardar uns 20 para 2 tentativas, entendeu? Entendi. Tem isso também. Né? Porque às vezes ela já tá planejando até o irmãozinho, né? Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre... Estamos nos aproximando do final aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades aí. Aí eu vou te falar uma frase para me dizer se é mito ou verdade e a gente discute. Se a gente não falou ainda, né? Minha menstruação é regular. Então, minha fertilidade está boa? Mito. Não necessariamente. A gente sabe que com a regularidade menstrual, a chance dessa paciente ovular de forma adequada é muito grande, né? Mas não é uma garantia de ovulação adequada. E outra, a gente pode ter outras alterações que levam à infertilidade feminina e que não tem nada a ver com a regularidade menstrual. A paciente com uma tuba obstruída, com alteração de trajeto de tuba, né? Ela pode ter um ciclo menstrual muito regular. Paciente com endometriose não necessariamente tem irregularidade menstrual. Então, a regularidade não é garantia nenhuma de uma gestação. A regularidade vai me dizer que ela não tem um fator ovulatório, provavelmente. Mas eu não posso dizer nada quanto a um fator tubário, quanto a uma causa masculina, quanto a uma causa peritoneal, endometrial, tudo isso. Então, existem outros fatores de infertilidade que têm que ser considerados, né? Dá para aumentar a reserva ovariana com alimentação ou suplementos? Essa a gente escuta demais, mas é mito, infelizmente. A gente não tem estudo nenhum que comprove que alimentação, suplementação aumentem a reserva ovariana, aumentem a quantidade de folículos dentro dos óvulos. Mas a gente sabe que sim, o estilo de vida saudável, suplementação adequada, alimentação adequada pode aumentar a qualidade desses folículos. Então não é que você não vá fazer, nem vá recorrer a tudo isso. Mas lembrar que não é a quantidade, sim a qualidade. Isso daí. E aí, então, vou fazer mais algumas perguntas da audiência pra gente ir pro fechamento, tá, Pamela? Então, vamos lá, vou pegar aqui. Algumas coisas que a gente ainda não discutiu, né? Precisa da aprovação... Eu resolvi congelar óvulos. Eu preciso da aprovação de alguém, marido, pais, para congelar? Tá? Então, essa é o que eu vou responder. Gente, se você... né, for menor de 18 anos, mas acho pouco provável que você vai fazer nessa idade, a não ser que seja por uma questão oncológica, né, vai precisar da autorização dos pais. Mas se você é maior de 18 anos, você não precisa da aprovação de ninguém, são seus óvulos, é só ir lá e fazer o processo. Outra coisa interessante que eu acho de falar é que as pessoas acham que o processo é muito longo, né? Não, mas eu vou congelar óvulo antes de fazer um tratamento de quimioterapia, vai atrasar minha quimioterapia. 1 mês, 2 no máximo, que não vai interferir no prognóstico da doença. É interessante até que os colegas oncologistas discutam isso com as pacientes, se ela tem interesse de congelar óvulo antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico, porque isso pode, a gente sabe que tanto a quimio quanto a radioterapia depletam muito a quantidade de óvulos, diminui a qualidade dos óvulos e às vezes a mulher até evolui com uma menopausa precoce. E aí depois ela pode não ter óvulo disponível. Então é uma coisa que tem que ser orientada até pelo colega oncologista, né? E que não vai atrasar o prognóstico da sua doença. Vai ser 1 mês, 2. Porque são 14 dias ali de indução, marcada a punção e acabou. Tá uma questão de custo-benefício, né? Tem que avaliar o custo-benefício. A idade a gente já respondeu. E aí a outra pergunta aqui, perguntando sobre a SOP. Qual é o melhor tratamento? Eu gostaria de fazer uma colocação.
A gente vai fazer um episódio só sobre SOP, e a gente vai falar um pouco melhor sobre tratamento de SOP em geral. Mas como a Pamela falou, o fator ovulatório é um dos principais fatores femininos de infertilidade, mas nem toda mulher com SOP é infértil. Porque a gente tem ali aquelas mulheres com SOP que ciclam regularmente. Sim. E que não tem dificuldade para engravidar. E a gente tem aquelas que têm dificuldade para engravidar. Então, às vezes é só um ajuste de remédio, de medicamento, não quer dizer, ou mesmo de regular a menstruação para a mulher engravidar naturalmente, fazer um acompanhamento da ovulação, para fazer um coito programado. Às vezes só isso é o suficiente. E não é necessário nenhum tratamento de grande complexidade para SOP, nem sempre. Tem casos e casos. Sim, eu acho que antes todos os pacientes com SOP eram colocadas na mesma gavetinha, assim, no mesmo bolo. E agora a gente começou a entender que, na verdade, a gente tem mais de um tipo de SOP. A SOP ovulatória, a SOP, né, que não ovula. Então é importante a gente investigar qual tipo de SOP para a gente conduzir ela de forma correta. Você tem aquela SOP que cursa com todas as características clínicas e metabólicas da SOP, aquela que perfil mais androgênico, mais muito pelo, acne, obesidade, sobrepeso. Agora você tem pacientes com SOP extremamente magras, até com índice de massa corpórea de magreza mesmo, e que tem SOP que às vezes são difíceis de engravidar. Assim, eu já peguei as piores SOPs que eu já tratei do ponto de vista de fertilidade são as magras e não as obesas, acredite. Eu acredito. Tá. Eu acredito porque eu percebo isso na minha prática também. E eu acho que, não sei se é algum fator de resposta mesmo ali ao próprio emagrecimento, a mudança do estilo de vida, que tem muito mais impacto na paciente que tem aquele SOP bem clássico do que naquela paciente que realmente não aparenta em nada ter o SOP. E esse é a que mais atrasa o diagnóstico. Porque se não for feita, né, acompanhado por um médico que realmente tem um olhar além para aquela paciente, que o exame seja feito em qualquer lugar e que não vai realmente contar o folículo daquela paciente, não vai realmente avaliar aquele ovário sobre todos os aspectos, passa batido e ela passa anos sem entender a causa da infertilidade. E eu gosto até de falar o seguinte, que a paciente que tem o SOP clássico, né, em termos de tratamento, respondendo um pouquinho ali, que não dá para responder tudo dessa pergunta em poucos minutos, a paciente que tem um SOP clássico e tem obesidade, por exemplo, e ela cicla irregular, às vezes só dela adotar um estilo de vida saudável, com emagrecimento, se ela perder 10% do peso corporal, a gente já vê que só aí ela volta a ciclar regular e que aumenta as taxas de fertilidade. E que às vezes eu não preciso fazer nenhum tratamento adicional. Então, dentro do tratamento de SOP, lembrar que não é só remédio, mas que vai precisar de mudança de estilo de vida, e isso você já pode começar fazendo até mesmo antes de procurar o teu médico. E que às vezes é o mais difícil de convencer. É o mais difícil. Porque é difícil mudar, né? Hábitos. São hábitos. Você passar um remédio para ela tomar todos os dias é muito mais fácil. Então, chegamos nas nossas considerações finais. Aí, eu vou deixar para você ver se é alguma coisa que você queira falar que a gente não discutiu, que você acha importante pontuar a respeito de fertilidade, a respeito de investigação de fertilidade. Que recado, se tem mais alguma coisa que você quer falar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de frisar mais uma vez que tempo é óvulo, né? Então, o planejamento reprodutivo é extremamente importante, independente da idade dessa paciente, da idade em que ela deseja, né, ser mãe. E é isso, a gente conseguir entender que além da prevenção, além da anticoncepção, é importante a gente conhecer a nossa fertilidade. Eu amei o tempo é óvulo e eu vou já te dizer que vou te plagiar e vou copiar a partir de hoje, porque tempo é óvulo. Eu achei maravilhosa essa frase. Desculpa te interromper, continua. Imagina, eu também amo essa frase, eu converso muito isso com as minhas pacientes. E eu acho que é isso, a chave para o sucesso de uma gravidez é também a paciente entender a própria fertilidade, entender como o seu corpo funciona, como é o ciclo menstrual, quando ela está no período fértil. É muito importante para ela ter sucesso de uma gestação espontânea, né? E a gente não é ensinado rotineiramente sobre isso.
Então, são as duas considerações que eu considero bem importantes. Que a gente tá fazendo o nosso papel aqui, né? Sim. A gente, esse episódio não é só para aquelas que esse problema tá batendo na porta, mas para aquelas com 20, 15 que estão nos assistindo se programarem, se nunca pararam para pensar sobre isso, né? É a educação para fertilidade mesmo. Exato. Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Então, eu vou fazer algumas pontuações também. A primeira que você já falou, a questão do tempo é óvulo. Tem que pensar na idade mesmo, biológica, porque não dá para postergar para sempre o plano de gestação. A gente pode ser mãe na hora que a gente quiser, até se eu for fazer uma fertilização in vitro. Se eu congelei com 32, eu posso engravidar com 57. Que os meus riscos gestacionais em relação à cromossomopatia, a chance de gravidez vão ser de uma mulher de 32, não de 57. Então, eu tenho que pensar na idade do óvulo e não na idade biológica da mulher nesse planejamento de gestação. Eu gosto de dar até um exemplo que viralizou aí nas redes, da Cameron Diaz, que é a atriz americana, que ela teve o primeiro filho aos 57 anos de idade, mas quando ela estava na idade ideal para ter filho, ela estava no auge de Hollywood e não era o momento. Mas ela foi bem orientada, congelou óvulo com 32, e aí ela engravidou depois aos 57 do primeiro filho, mas não teve dificuldade para engravidar. Por quê? Porque todo o processo foi feito com um óvulo legal, de 32. Exatamente. Né? Inclusive, mulheres na menopausa, se elas têm um útero viável e tal, podem engravidar com óvulo que ela congelou quando nova também. E nos pacientes em que a gente faz o acompanhamento obstétrico, né? Quando a gente faz o cálculo de risco daquele bebezinho para ter síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patal, é considerada a idade do óvulo, não biológico da mãe. Fertilização e não biológica da mãe. Quero só pontuar novamente que o congelamento não é garantia de bebê em casa. É ali um seguro que você está fazendo de te dar essa possibilidade, de te dar essa chance de conseguir engravidar numa idade mais tardia. Mas que o ideal é planejar ter os filhos mais cedo, como você fez, como eu fiz, para a gente não ter que recorrer a nada disso, né? Lembrar que a mulher tem essa quantidade de folículos já determinada à época do nascimento e que isso vai ter influência de fatores genéticos hereditários e do que ela vivencia ao longo da vida, e que eu não tenho, infelizmente, ainda, de acordo com a ciência atual, como prever a data da menopausa. Então, nem tem como nenhum exame que me diga a quantidade de óvulos que eu tenho disponíveis ainda. A contagem dos folículos é aquela contagem que eu tenho disponível naquele mês. Sim. Não tô fazendo uma contagem para dizer quantos folículos ainda me restam, né? Isso é uma confusão muito grande. Elas pensam isso, né? E a última coisa que eu gostaria de falar é que, mesmo hoje em dia, muitos casais optam por não ter filhos. E se você tá pensando em não ter filhos, olha, para mim, maternidade não é uma coisa que eu penso, eu não quero. Você deveria considerar a possibilidade de congelamento de óvulos, porque na minha especialidade eu trabalho muito com isso, então eu já peguei muitos casos de mulheres que a princípio não queriam ter filhos, mas a vida muda, né? Então aos 35 ela não queria ter filho, por N fatores, mas 10 anos depois a cabeça mudou e aos 45 ela não tinha mais óvulo, e ela aí mudou de ideia e queria. Né? Então, é melhor você mudar de ideia e ter óvulo guardado do que você... Aí, se você chegou numa idade que agora cheguei nos 50, gestar pra mim nem pensar, porque eu quero ser mãe, não quero ser avó, tem umas que falam essa frase pra mim. Você manda jogar fora teus óvulos. Agora, se você chegar lá e você quiser ser uma mãe mais tardiamente, como a Cameron, né, aos 57, você tem óvulos pra fazer você fazer o seu tratamento. Isso que é importante pensar nessa possibilidade. Eu brinco com elas que elas já desperdiçam óvulos todos os meses, né? Então, assim, depois, se você decidir realmente não utilizar, não vai ser uma diferença na sua vida. E, por último, eu queria deixar um apelo para os colegas ginecologistas, que é o seguinte: conversem sobre planejamento reprodutivo com suas pacientes. Orientem todas essas coisas que a gente conversou aqui de forma mais detalhada. Se ela tá ali na faixa etária dos 30, pergunte. Veio trocar um método anticoncepcional, a causa da consulta não é essa, mas pergunte sobre planejamento reprodutivo, para evitar todos esses problemas
e ela chegar numa idade que ela fala, poxa, ninguém me orientou, e eu escuto muito isso no consultório. Ah, se eu soubesse eu teria feito, eu não sabia. Isso é muito ruim, né? Pamela, todo mundo que vem aqui no podcast ganha lembrancinha, que é a nossa caneca personalizada do Café com Pepeca. Então, quero te passar o nosso presentinho, que só os convidados é que tem. Então, é exclusivo. Tá vendo? Da participação do Café com Pepeca. Ganhar essa caneca, que eu amo caneca, né? Você sabe. Vou usar com muito orgulho, viu? Porque então, esse quadro de vocês é incrível. Então, obrigada, Pamela. Foi incrível ter você aqui compartilhando esse conhecimento com a gente, ajudando a esclarecer nossa audiência. Eu acredito que a gente conseguiu abordar os principais aspectos aí sobre fertilidade, sobre congelamento, né? E para quem quiser marcar os exames e consultar, fazer a investigação de fertilidade com a doutora Pamela, você quer deixar o contato? Vou deixar. Primeiro eu vou agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui ao lado de uma profissional que eu admiro tanto. Obrigada. E falando sobre fertilidade. Espero que a nossa conversa tenha sido muito esclarecedora para os nossos ouvintes, e eu acho que foi. E para quem quiser realizar os exames de fertilidade, né, nós estamos localizados no bairro 2 de Abril, na cidade de Paraná, em Rondônia. A minha clínica chama Imagem Mulher. Pode seguir a gente no Instagram, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, @imagemulher_oficial, com M compartilhado. E vai ser um prazer enorme receber vocês e poder auxiliar nesse processo do planejamento reprodutivo. Vamos deixar o link na descrição do vídeo também, para que elas possam te achar lá, né? Eu espero que as informações discutidas aqui tenham sido muito úteis para você, mulher que está nos assistindo, e para você, parceiro também, que vai compartilhar dessas informações com a tua parceira, né? Obrigada pela companhia de vocês em mais um episódio do Café com Pepeca. Não deixem de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Já ativa o sininho para que você seja aí avisado dos episódios sendo lançados. E lembrem-se, conhecimento é poder. Até a próxima!